Então, se vocês pegarem aqui, iniciarem o ISE Design Suite no ISE Project Navigator e aparecer algum projeto novo aqui que foi feito, vocês podem dar um OK, vir em File e fechar o projeto. Ele inicializa então com um projeto em branco que você pode começar do zero. Aí você clica em File, New Project, não New File. Aqui embaixo ele vai abrir um novo arquivo. Então você vem em New Project, que ele vai abrir o assistente para você, perguntando qual local ou diretório onde você quer gravar um novo projeto. Então aqui vocês escolhem o diretório ou drive no qual ele vai ser criado o projeto de vocês. Lembrando que o projeto de vocês é um diretório a ser criado e esse diretório vai conter todos os arquivos e subdiretórios necessários ao projeto de lógica reconfigurável que vocês vão efetuar aqui no ISE. Então, aqui no exemplo, eu peguei e estou escolhendo um pendrive. Vocês podem escolher também, se quiser, o HD, aonde está instalado aí o, o ISE. Aí pode ser o do diretório raiz, né? Ou caminho aqui, raiz. Aí eu vou dar um nome para esse meu projeto aí. Aqui o exemplo, Lógica Reconf 2020, desse ano aqui. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, sua lógica reconfigurável, né? Colocar turma, colocar disciplina aí, qualquer que seja daí, né? Mas de preferência, coloque esse projeto de vocês no diretório raiz, no caminho raiz aqui, porque ele vai criar outros subdiretórios e outros arquivos também dentro dele. Então, esse diretório que foi dado o nome do projeto é o projeto que vocês vão fazer, o mesmo nome do projeto. Ele já cria automaticamente no local que vocês escolheram aqui o nome do diretório como o nome do projeto. Depois disso, aqui embaixo, Select the type of top-level source for the project, seria a fonte ou arquivo, fonte, o tipo de linguagem que ele vai escolher. Vocês têm, para configuração lógica, as HDLs, que são as linguagens de descrição de hardware, ou em diagrama esquemático. EDIF, NGC, NGO já são outros formatos que não envolvem a configuração. Então não envolve comandos para configuração de circuitos digitais. Vocês podem começar aqui com HDL ou esquemático, tanto faz. Isso daqui depois, com o passar do projeto, pode ser modificado nas propriedades dele. Quando ele deu aqui as configurações do seu projeto, a propriedade, o nome dela que vocês têm aqui é dado para cá, ó, à direita nesse drop-down list. A primeira opção, a segunda opção, quero dizer, né, Evaluation Development Board, são para as placas que a própria Xilinx produz ou produzia já para os FPGAs deles. Então, antigamente a Xilinx fazia também placas de desenvolvimento para os FPGAs da Xilinx. Aí, com o tempo, eles começaram a tirar essas placas de fabricação, então elas saíram da linha de produção deles e eles começaram a terceirizar também, ou outras empresas começaram a fazer essas placas aqui para os FPGAs, né, os kits para os FPGAs das Xilinx. Então aqui você pode deixar nenhuma específica, né? A categoria do produto pode ser todos, all. Você pode ver que eles classificam aqui a categoria deles como de propósito geral, que é o que a gente vai utilizar, automotiva, linha para linha automotiva, militar, alta performance e tolerante à radiação. A linha automotiva são FPGAs que são utilizados daí para a linha de sistemas autônomos, né? E eles têm geralmente um custo maior porque a qualidade deles é melhor para ser utilizado no sistema autônomo. Então, o sistema autônomo você não sabe qual ambiente que ele vai estar, ou seja, a faixa de temperatura que ele vai abranger, ou, por exemplo, a umidade, o meio ambiente que ele vai estar inserido, né? Agora, outros que não são da linha automotiva nem militar
e nem tolerante à radiação, eles podem suportar ou ficar em ambientes fechados, por exemplo, o comércio, uma sala, um laboratório, assim por diante, né? Aí a linha militar de alta confiabilidade, alta performance, eles possuem um custo mais alto e uma qualidade bem melhor e podem ser iguais a esses de propósito geral e da linha automotiva. Porém, a robustez dele, ou seja, a durabilidade dele e a confiabilidade dele para funcionamento é bem maior. Por exemplo, se um FPGA para propósito geral ele suporta operação de menos 5 graus Celsius até 60 graus Celsius, um militar ou de alta performance vai poder funcionar uma faixa bem maior de operação, de acordo com as condições de temperatura, pressão, as condições ambientes que ele vai estar funcionando. Então ele é mais robusto, geralmente, né? Então eles podem funcionar numa faixa, por exemplo, desde menos 50 graus Celsius até mais de 100 graus Celsius. E tolerante à radiação seria para aplicação aeroespacial, né? Então para satélites, foguetes e assim por diante. A família são os modelos de famílias aqui que eles classificam os FPGAs aqui dentro do ISE. Então o ISE Design Suite atualmente ele engloba uma classe de famílias aqui, né? Um número de famílias aqui de FPGAs da Xilinx, indo até a família Zyke, que é uma das últimas a serem lançadas. A Zyke é a Virtex 7. E desde os básicos também, como CPLD, Arctic 7. O outro software da Xilinx, o Vivado Design Suite, ele vai abranger uma família um pouco maior, porque ele é mais atual, então abrange os FPGAs de mais topo de linha do estado da arte que a Xilinx fez daí. Porém, podem ser outras famílias diferentes que não são abrangidas aqui pelo ISE, Design Suite. Então, a família que ele tem aqui no banco de dados dele, que a gente vai utilizar, é um FPGA da família Spartan 6, bem conhecida aí. Além da Spartan 6, você tem Spartan 3, Spartan 4, Spartan 5 e assim por diante. Então a gente pode escolher aqui o Spartan 6 e o modelo específico dentro dessa família de FPGAs vai ser o XC6 SLX 16, que vai estar logo aqui, ó. Isso geralmente influencia na capacidade ou na área do FPGA que ele oferece, ou o número de circuitos que você pode, teoricamente, incluir dentro do FPGA, que cabe dentro do FPGA. O package dele, que seria o invólucro, é o CSG 324, que é um invólucro ou um circuito integrado que vem em BGA, Ball Grid Array. Então ele seria um circuito integrado geralmente quadrado, em que os pinos eles são soldados na parte de baixo do circuito integrado. E ele não possui, digamos assim, bem pinos. Ele possui alguns lugares que são chamados de pads, onde você coloca bolinhas de solda. Por isso que é chamado BGA, Ball Grid Array. 324 porque ele vai ser um CI de 324 pinos. Então tem uma pinagem muito grande. Por isso que ele vem nesse tipo de invólucro, né? Nesse tipo de CI que é o BGA. A velocidade dele não influencia em muito aqui, tá? Como padrão ele sempre utiliza o -3. Aí o Top Level Source Type a gente escolheu anteriormente, Synthesis Tool, para VHDL e Verilog, que são padronizados pelo I3E. É da própria Xilinx, é esse XST que ele chama, Xilinx Synthesis Tool. E o simulador, a maioria alguns, quer dizer, softwares para configuração lógica, de ambiente integrado de desenvolvimento para projetos e design de lógica reconfigurável, eles não vêm mais com simuladores, porque ferramentas para simulação são feitas, por exemplo, por terceirizados, empresas terceirizadas. Uma das mais conhecidas e a mais conhecida é essa Model Sim. Aí esse Model Sim vem em diversos modos, né, modelos, né? Model Sim, VHDL, Verilog, misto, PE, Verilog e assim por diante. Tem outra ferramenta aqui embaixo também que é Questa.
Como o ISE já vem sendo utilizado há um bom tempo, está na versão aí 14, 14.7, então eles mantêm ainda o simulador básico dele, que é esse iSim, que é próprio aqui do ISE, vem já integrado dentro dele. Mas não vai ser muito utilizado, porque em outros fabricantes eles já retiraram os simuladores que eles mesmos faziam, né? Nós vamos ver depois, porque a gente pode implementar direto na placa, então é o mesmo e até melhor do que simular, né? Linguagem preferencial VHDL. Isso quer dizer o quê? Que se a gente gerar algum arquivo automaticamente, ele vai gerar nessa linguagem preferencialmente, VHDL ou Verilog, se você preferir. A Property Specification in Project File store no default values only ou store all values. Vamos colocar sempre essa daqui, ó, store no default values only, porque ele já vai criar muito arquivo no diretório que vocês têm de projeto e vai criar alguns subdiretórios também. E com o passar do tempo, nós vamos ver circuitos mais complexos que vão gerar mais diretórios ainda e vão gerar mais arquivos também dentro deles. Aí aqui VHDL Source Analysis Standard, ele tem uma ferramenta para análise ou do padrão, né, classificada de acordo com o padrão do VHDL. E os padrões do VHDL do 3E que foram criados foi um em 1993, que foi o primeiro que foi padronizado. E tem o outro também da década de 2000, de 2005 a 2008 aproximadamente, colocou mais funcionalidade no VHDL. Mas para manter a compatibilidade com códigos mais antigos, daí nós utilizamos aqui VHDL 93. Porque volta e meia você pode se deparar com um código que você pega da internet, que alguém disponibiliza e assim por diante, né? Então, para seguir uma padronização que é aceita desde 93, a gente coloca aqui o VHDL 93. O 2000 também é compatível com o 93, só que ele tem outros comandos a mais. Só que nunca é bom depender de uma versão mais nova, né? Com outros comandos que a gente não conhece aí, né? Que não foi definido ainda, né? Aí o projeto aqui, ele tem um resumo, né? Um sumário aqui do projeto, que ele fala aqui o nome, dá os dados dele, assim por diante, tá? Aí dando um finish aqui, ele já vai mostrar para você aqui o Design Explorer, que é essa janelinha aqui, ó. Que vai ter o que? O diretório do seu projeto aqui na pasta, né? A pasta do seu projeto, que já inclui aqui arquivos para ser feitos naquele FPGA que foi escolhido. Então quer dizer o quê? Que dentro da tua pasta de projeto você tem esse FPGA que foi escolhido. O que vier aqui embaixo dele, desse diretório aqui, vai ser tudo relativo a esse FPGA aqui. Por quê? Porque porventura você pode escolher depois adicionar um outro FPGA diferente aqui no seu projeto. Então você pode chegar e incluir ele aqui depois, clicando aqui no teu projeto e colocando aqui uma new source, né? Ou colocando aqui um outro FPGA aqui de uma outra família que você quer integrar junto com esse seu projeto aí. Por exemplo, você pode pegar, fazer uma placa aí que tenha mais de um FPGA, que tenha os FPGAs dispostos dali uma matriz, né? Tem uma matriz de FPGAs, né? Então isso é possível, o pessoal faz isso hoje em dia. Aí aqui você designa para qual FPGA você está indicando os arquivos aqui que você vai fazer, o seu design, né? Clicando em cima do FPGA que vocês têm aqui, é só mais uma coisa. Se essa janela aqui não abrir ou você porventura fechar ela, você vem aqui no menu View, aqui de cima, vem em Panels, aí essa janela é a janela do design, o design do circuito que você vai fazer. Essa janela aqui de baixo também, Console e Errors, se elas não aparecerem, você vem aqui no View, Panels, Console e Errors. Assim como as outras daqui, algumas a gente vai ver também depois. Algumas dessas janelas aqui, né, ou menus. Clicando em cima então aqui do FPGA no Design Explorer, você pode clicar com o botão direito do mouse, né? Ou vir aqui no Project, no menu Project, clicar New Source. Aí pode ser qualquer um dos dois, né? New Source quer dizer a nova fonte, ou a fonte do design que você vai gerar aqui.
Vocês têm essas opções aqui, IPcore, esquemático, User Document, que geralmente é o documento de texto, que você pode utilizar para configuração de algum módulo do teu design eletrônico, módulo Verilog, que é para fazer o circuito em Verilog e HDL, VHDL Module, que é o módulo em VHDL, o circuito que você vai descrever em VHDL, daí eles têm Verilog Test Fixture, VHDL Library, Package, Test Bench, assim por diante. Embedded Processor, que a gente pode ver depois daí, né? Alguns deles. Então a gente começa com o modo básico que existe em todos os softwares aí de IDE, de Electronic Design Automation também, né? De EDA, que é o diagrama esquemático, que é o mais simples que a gente conhece, é padronizado e utiliza os símbolos de diagrama esquemático de circuitos digitais. Escolhendo ele, a gente coloca aqui um nome para o arquivo, que a gente vai gerar o design do circuito, e justamente em símbolos de diagrama esquemático de circuitos digitais. Eu vou colocar lá, aula 1 como exemplo. A localização está do nosso projeto aqui, ó, Lógica Reconf. Então quer dizer o quê? Que ele vai criar um arquivo com esse nome aqui dentro do diretório de projeto nosso. Aí você pode dar um next, aqui ele dá um resumo desse arquivo aqui que vai ser criado, ou o nome aqui do arquivo, aula1.sh, quer dizer que ele está no formato diagrama esquemático do ISE. Então seria específico do ISE. Dá um finish. Sendo diagrama esquemático, ele vai abrir essa janela aqui do lado, já para o seu arquivo, com esse retângulo aqui, que seria o seu workbench, ou sua folha de trabalho, né, o worksheet. Então isso daqui seria similar, ou ele está representando aqui uma folha de projeto, como se você pegasse e desenhasse o teu projeto lá e fizesse numa folha de projeto mesmo ali, né? Aqui ele já abriu uma outra janela para trabalhar com o diagrama esquemático. Se a gente chegar aqui embaixo, ó, a gente vê que ele abriu outras abas aqui para outras janelas, com outras opções. Então essas são de opções aqui que ele tem para esse workbench. Essa é a tua área de trabalho aqui. Se clicar em Symbols, aí em cima dessa aba aqui, que abre a janela Symbols, ele vai te dar as categorias dos símbolos, né? Todos os símbolos aqui, tá? E embaixo ele indica os símbolos daí ou circuitos que existem nessas categorias aqui, por exemplo, avançado, aritmético, buffer, carry logic e assim por diante. Inicialmente a gente vai pegar os símbolos mais básicos, primitivos, que são da eletrônica digital, que está na família ou na categoria aqui de lógica, que são justamente as portas lógicas. Então você colocando na categoria lógica aqui, ó, ele mostra aqui os símbolos que tem para essa categoria. O primeiro que aparece é o END12. Então clicando em cima do END12, você pode puxar já para cá, ele vai mostrar o símbolo para você, ó, uma porta E de 12 entradas. É só selecionar ele aqui e puxar para cá que ele já aparece com o símbolo do circuito eletrônico digital ali que você quer colocar, né, que você quer inserir. Aí você chega, escolhe a localização dele aqui no Workbench e dá um clique com o botão esquerdo. Para sair dali, você vem para o cursor de trabalho ou dá um escape, que ele já cai no cursor de trabalho aqui, né? Pode dar um zoom e localizar o circuito ou o símbolo que você colocou ele ali, o símbolo dele, né? Ali no Workbench, tá aqui, ó, o símbolo dele. Então a porta lógica aí de 12 entradas, né? Quando eu coloquei ele aqui, ele já passa para a opção aqui do Workbench. Se eu selecionar o símbolo aqui, ele vai passar para as opções para mim lidar com esse símbolo aqui, com esse circuito. Eu retorno aqui nos símbolos aqui, ó, assim como ele tem outros aqui também que você pode escolher. Esses AND aqui, pela lógica, né, são portas lógicas AND e depois ele dá o número de entradas ou o tipo das entradas ou o tipo da porta lógica ou do símbolo lógico que você está colocando ali. Então, END12 seria uma porta lógica E de 12 entradas.
END 16, uma porta lógica E de 16 entradas. END 2, uma porta lógica E de 2 entradas. E assim por diante, né? END 2B1 é uma porta lógica E de 2 entradas, com uma delas negadas, né? END 2B1L, outro exemplo, é uma porta lógica E que funciona com LET. O LET seria para armazenar uma informação pela porta lógica que é negada. Tá ali, ó, é essa negação aqui. E assim por diante, lidando com eles. O símbolo aqui, se você quiser selecionar ele, você clica em cima dele com o cursor, ele fica selecionado na cor vermelha ali. Pode apagar ele, movimentar ele, né? Clicando duas vezes aparecem as propriedades. Aí aqui clicando uma vez você pode arrastar ele, localizar, colocar ele em outra localização e assim por diante. Vamos apagar eles aqui por enquanto. E eu vou salvar tudo aqui, ó. Então eu deixei o meu design sem nada, tá? Vou dar um zoom aqui. Ó, o Workbench ficou sem nada. Vou salvar ele sem nada aqui nesse ícone, Save All. Aí eu retorno para cá e vejo que a minha aba ou minha janela do design eletrônico, ela ainda está ali. Do design do circuito lógico reconfigurável, ela ainda está ali, ó, embaixo. Eu clico nela. Tá ali, ó. Agora, anteriormente, a gente só tinha o FPGA aqui na pasta do projeto. Agora a gente já tem um arquivo fonte aqui dentro do projeto feito para esse FPGA aqui, que é com o nome que a gente deu, aula 1, e o nome do arquivo que ele criou dentro do diretório aqui é aula1.ssh. Se retornarmos ao diretório do projeto em que ele foi criado, deixa eu ver aqui, Lógica Reconf 2020, aula 1 SCH, que é Lógica Underline Reconf 2020. Eu tenho dentro dele aqui o aula 1.ssh. Só que só de abrir o projeto, criar o projeto, dar o nome para ele, ele já criou esses arquivos aqui, ó. 3 subdiretórios. Daí ele criou aula1.ssh, mas esse aula1 JHD, aula1 sslog, esse HTML e mais esse daqui que é do projeto. Esses dois arquivos que são do projeto, né? Dão nome e a configuração do projeto de vocês, que está aqui. Então ele já criou tudo isso automaticamente. Não é de se estranhar, né? Retornando agora de volta para o design de vocês, você pode chegar lá e retornar aqui para baixo na aba para selecionar o arquivo de vocês novamente, o Workbench ali, ó. É só clicar nas abas aqui de baixo. Isso daqui permanece abertas. Esse design sumário ele já cria como padrão aqui toda vez que você modificar o projeto de vocês, que você criar o projeto de vocês e modificar. Que ele vai dar o resumo, como se fosse o resumo aqui do projeto de vocês para esse FPGA e para sua pasta ali, né? Você pode fechar ele por enquanto que ele vai ser aberto outra vez automaticamente depois. Retornando ao Workbench aqui, vocês podem pegar um espaço dele de preferência aqui para cima, tá? No canto esquerdo superior aqui, porque à medida que você vai fazendo o teu circuito, você pode ir aumentando ele para cá. Você pode ir colocando mais portas lógicas, mais entradas e saídas do teu circuito para cá, ó, deslocando para cá, para baixo, para a direita, né? Como exemplo, a gente vai utilizar aqui uma porta lógica básica, por exemplo, a END2B1 daqui. Ó, a END2B1 é essa daqui, ó. Então a porta lógica END de 2 entradas, uma é negada, né? Tá ali. Se você verificar outra porta lógica ali, ó, por exemplo, END2B1L, você não sabe como ela funciona, por que que tem aquele L no final ali e qual a diferença dela de END2B1L para esse END2B1, né? Qual a diferença dela para outras portas lógicas similares, né?
Então você pode vir aqui embaixo no Symbol Info, selecionar a porta que você quer ver aqui, ou o símbolo que você quer verificar as informações dele aqui, e vir em Symbol Info. Ele abre outra janela aqui, vai ser outra janela, tá? Tá aqui embaixo, ó, uma janela de Help, né? De ajuda. E vai explicar aqui, dar um resumo, detalhando também o funcionamento desse símbolo lógico aqui. Então, END2B1L, ele fala ali, ó, é uma primitiva, uma porta lógica E de duas entradas implementada no lugar de um let slice, tá? Slice let. Esse slice let aqui seria uma fatia de let, ou uma fatia de um flip-flop tipo D. Let seria o flip-flop tipo D para armazenar um dado, né? Digamos assim, uma memória de um bit. E aqui ele dá o símbolo, né? Especifica, dá a introdução dele, né? Então fala, this element allows the specification, tal, slice let. Esse slice let é um termo que é utilizado para a lógica de configuração dos circuitos desse FPGA que vocês estão utilizando. Esses Xilinx Spartan 6 aí que vocês estão utilizando. Então ele possibilita que você utilize uma porta lógica E dessas direto no circuito de lógica reconfigurável dele. A maioria dos símbolos aqui, eles trazem uma tabela verdade em funcionamento deles também, ó. Então dessa porta lógica aqui é o que? 00, né? Nas entradas aqui, DI e SRI. DI é Direct Input, então é essa não negada. SRI é a outra, que é do Slice Let aqui. É essa que é negada, a entrada que é negada. Então as duas 00, a saída da 0. 01, a saída da 0. 10, a saída da 1. 11, da 0. Aí a descrição das entradas e saídas, né, ou dos ports que eles chamam de entrada e saída. Ó, saída, DI entrada, SRI entrada, tá? E aqui explica a função de cada uma delas, né? Tá ali, ó. Aí como ele é um slice slet, uma porta lógica aí implementada no lugar do slice slet. Então ele fala aqui, ó, que ele está conectado a uma LUT localizada na mesma fatia. LUT é Lookup Table, que é uma lógica de reconfiguração que eles utilizam uma memória para configurar um circuito lógico digital. Então tá aqui a explicação dele. Você pode fechar essa janela aqui e se quiser acessar ela novamente num símbolo aqui do diagrama, você clica no símbolo com o botão esquerdo, seleciona ele. Clica com o botão direito, vem aqui em Symbol, ó, na opção Symbol, em Symbol Info. Ele abre a mesma janela de Help para o símbolo que você escolheu ali, que você selecionou. Tá ali, ó. Como exemplo, eu puxei essa portinha lógica básica aqui E com uma entrada de duas entradas com uma entrada invertida, né? Uma delas já está invertida. Você volta aqui para os símbolos, ó. Aí você pode ver que para os símbolos lógicos você tem um monte de símbolos aqui disponíveis, né? A porta lógica inversora é INV. Aqui, ó. Se você puxar uma inversora tipo INV4, aí seriam 4 inversoras, né? Como ela é única, só tem uma entrada, um operando de entrada e um de saída, né? Então ela puxa aqui 4 de uma vez quando você vai selecionar. Não seria uma porta lógica aí, inversora de 4 entradas, né? Não, são 4 portas lógicas inversoras. Daí, né? Cada uma vai inverter o bit correspondente, né? Então eu puxei ali selecionei ali uma inversora comum. Retornando lá para os símbolos. Agora vou escolher aí uma ou. NOR aqui é não ou. NAND é não E, né? SOP aqui eu não sei qual seria. Deixa eu ver aqui o que é o SOP. SOP4. Ah, tá. É soma de produtos de 4 entradas. Então ele efetuou uma soma de produtos de 4 entradas aqui, ó. Você tem quatro entradas aqui em porta lógica E que sai daí para uma porta lógica OU.
Aí aqui está Son of Products, SOP, Son of Products. Aí XNOR é não ou exclusivo, XOR é ou exclusivo, deixa eu pegar aqui uma ou exclusivo então como exemplo de duas entradas, né? Tá aqui, ó. Peguei uma ou exclusivo de duas entradas. Aí, feito teu circuito, colocado os símbolos ali, agora você pode fazer a conexão entre eles, ó. Você vem aqui no ADD Wire. Só que toda vez que você modifica o teu circuito aqui, o teu design, sempre é aconselhável você pegar, vir aqui em cima e colocar o Save All. Não o Save, tá? Porque depois nós vamos adicionar mais arquivos aqui ao projeto e se você colocar o Save, ele só vai selecionar esse arquivo, só vai salvar, quer dizer, esse arquivo que você está selecionado aqui, que está aberto aqui com a aba aberta, aqui em destaque, né? Então, colocando Save All, você já salva todos os arquivos que você modificou aqui do seu projeto. Para efetuar a ligação entre os circuitos, você vem aqui em ADD Wire, nesse lápis aqui. Quando você coloca ADD Wire, quer dizer que ele vai adicionar um fio, né? Um condutor aqui no teu circuito de diagrama esquemático. Para ver os pontos de conexão do seu condutor, ele mostra um cursor aqui com 4 quadradinhos em cada canto. Então ele mostra para você um quadrado com 4 quadradinhos em cada canto, né? Quer dizer que você está selecionando esse terminal aqui, ó, que já é um quadrado só. Você clica nele com o botão esquerdo. Daí ele já puxou aqui um fio condutor, graficamente. Vem aqui com outro terminal que você quer ligar. Aí clica nele, seleciona nele, ele apareceu selecionado, quer dizer que você pode conectar ele, né? E clica o botão esquerdo, pronto. Acabou a tua ligação, teu wire. Aqui ainda com o ADD Wire selecionado, você pode efetuar as ligações que você quer aqui, ó, entre os circuitos, tá? Só que o teu circuito vai ter as entradas e saídas. Aí ele vai atuar como daí com essas entradas e saídas aqui, né? Uma hora você vai ter que pegar e conectar as entradas do circuito que você fez às saídas de um outro circuito, que pode estar aqui no diagrama esquemático, como por exemplo, esse circuito aqui é o circuito de uma porta ou exclusivo. Eu estou ligando as entradas dele às saídas desses dois circuitos aqui, de uma inversora e circuito de uma porta lógica E, com uma entrada invertida, né? Vai chegar uma hora que você vai querer ligar esse circuito que você vai fazer aqui no Workbench para um outro circuito em um outro arquivo, ou um outro circuito que é externo ao FPGA. Como por exemplo, você quer ligar essa saída a um LED. O LED vai ser daí um circuito externo, a alimentação do LED, né? O próprio LED vai ser o circuito externo ao FPGA. Então você tem que fazer o quê? Você vai conectar a saída do teu circuito a um pino do FPGA e esse teu pino do FPGA se liga ao LED. Daí. Para as entradas a mesma coisa. Você vai querer ligar saídas de outros circuitos aqui às entradas desse circuito aqui. Então vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? Não vai caber mais o teu circuito aqui, você vai ligar com o outro circuito que está fora desse workbench aqui, ou vai querer ligar com o circuito externo ao FPGA, as saídas do circuito externo do FPGA ao FPGA. Então você faz o quê? Você pega aqui e liga essas saídas aqui aos pinos do FPGA, cada uma um pino do FPGA. Esses pinos têm que estar configurados como entradas do FPGA e esses pinos você liga às saídas do circuito externo que você quer. Como por exemplo, chave ou botão. Chave ou botão seriam circuitos de entradas para o FPGA. Chave ou botão conectado à alimentação, ao nível lógico, né? Ao nível lógico padrão ali de bits para circuitos digitais. Então seriam exemplos de circuitos de entrada. Dessas chaves ou botões você liga aos pinos do FPGA que vão estar configurados aqui. Então para colocar essas conexões externas a esse circuito aqui, ele tem o que ele chama de marcadores de entrada e saída, que são essas flechas aqui, ó. Você clicando em cima delas, você traz um quadrado aqui, ou ele produz um quadrado que justamente vai se conectar igual ao wire, igual ao condutor ali, aos pontos de conexão que estão abertos aqui, ó.
Por exemplo, esse daqui. Se ele pode se conectar, vai aparecer o cursor lá, a indicação de seleção, né? Seleção daquele ponto de conexão ali. Você clica com o botão esquerdo daí, ele automaticamente já cria para você um marcador aqui de entrada e saída com a direção do fluxo de dados. Por exemplo, aqui é a entrada de uma porta lógica E. Então ele vai indicar aqui com uma flechinha esse marcador que os dados estão entrando nessa porta aqui, ó, o sentido dos dados, né? Para a saída é a mesma coisa, aqui ó, você vem com o quadrado aqui para a saída, ele seleciona um terminal de saída, você clica em cima dele, aqui ó, ele já criou um marcador de saída indicando como se fosse uma flecha ou uma seta o sentido de transmissão dos dados, dos bits, que seria para fora aqui ó, para fora do circuito. Então é para fora dessa porta lógica aqui. Ele verificou que você está ligando aqui na saída da porta lógica ou exclusivo, então ele já direciona o sinal aqui ou a transmissão dos dados aqui do bit para fora ali. Aí se você quiser você pode retornar aqui a ligação, ó. Pode, por exemplo, efetuar as ligações aqui em paralelo, tá? Um fio no outro. O marcador aqui você pode também puxar daqui, ó. Só que ele não vai mostrar a conexão, né? Porque aqui você tem que fazer o seguinte, você tem que puxar daqui para cá, ali sim tem uma conexão. Dá um ESC aqui, ó. Se ele aparecer esses bugs aqui de gráfico, de desenho, existe uma opção aqui que ele chama Redraw All Windows, né? Ou em Tools aqui, deixa eu ver, não, deixa eu ver onde está essa opção aqui. É Edit. Não, ele não aparece aqui nos menus. Bom, você coloca aqui, seleciona aqui nesse ícone aqui, Redraw All Windows. Aí ele volta ao desenho original mesmo. Aí quando isso ocorrer, você pode pegar e clicar nessa opção aqui para ele redesenhar a janela, tá? Todas as janelas. Aqui, como eu puxei mais um fio para cá, dando mais uma conexão para esse nó aqui, ó, ele representou com um quadradinho aqui escuro a ligação desse nó. Então esse fio está conectado para cá, tá? Se ele não mostrasse isso, ele poderia estar conectado para cá daí. Aí eu venho para cá, posso puxar o marcador agora e coloco ali, ó. Pronto, ele identificou que está conectado as duas entradas ali, está fazendo essa conexão. Daí eu venho para cá para não perder essas modificações, coloco Save All. Após executar esses circuitos aqui, sempre é bom verificar aqui, ó, embaixo nessa opção Check Schematic. Ou ela tá também em Tools aqui, ó, Check Schematic. Você clicando nele, ele vai passar o que ele chama de Design Rule Check, DRC. Ele aparece as mensagens das funções executadas aqui de processamento aqui embaixo no console. Aí ele colocou Start DRC, que é o Design Rule Check, o checagem das regras do design. Não foram encontrados erros ou avisos aqui, né? Então quer dizer o quê? Que tá ok esse desenho que você fez aqui a grosso modo, tá? Porque esse desenho que você fez, ele não tem nenhum erro grosseiro assim no diagrama esquemático, no desenho do diagrama esquemático. Mas isso não quer dizer que no funcionamento dele possa não haver erros daí, né? Esses erros só serão vistos depois na hora da compilação, depois que for compilado e implementado no FPGA o circuito ou simulado. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, clicar e fazer uma ligação aqui, tá? Essa ligação aqui, se eu fizesse somente nas entradas dessa porta lógica ou exclusivo, não ia me resultar em nada. Mas como eu peguei e liguei duas saídas aqui e duas saídas digitais eu não posso ligar junto, duas saídas não podem ser ligadas juntas, mas duas entradas podem. Como eu liguei os quatro aqui juntos, duas entradas e as duas saídas, então as duas saídas estão juntas aqui nesse mesmo nó aqui, ó. Então isso não é possível, né? Isso é errado. Então eu chego ali, salvo outra vez o meu circuito aqui.
Aí agora eu passo Design Rule Check aqui novamente, o Check Schematic aqui, ó. Ele salvou, limpou o console aqui, vou rodar o Design Rule Check novamente, o Check Schematic. Ali. Agora ele me deu um warning, tá? Esse warning ele está falando ali, ó, que essa ligação aqui que ele chama XLXN1 está conectada a muitas fontes ou a muitos pinos de fonte de sinal, que seriam as saídas. Ou seja, essas saídas aqui, elas fornecem sinal, aí esse nó aqui está conectado a mais de um sinal, que não pode, né? Porque se uma saída der um nível lógico alto e a outra der um nível lógico baixo, ele já dá um curto aqui nas saídas, aí ele pode queimar uma dessas saídas aqui ou as duas. Então não é possível daí. Ele está dando aviso aqui, né? Somente o aviso. Ele não deu um erro. O erro ele aparece aqui. O aviso ele deu aqui, né? Os avisos também podem aparecer nessa janela aqui, ó. Panel e Warnings. Tá ali, ó. Daí ele divide aqui somente os avisos, né? O warning. Por isso que está com esse triângulo aqui amarelo, né? Dando uma exclamação ali, que é o aviso, né? E os erros aqui, ó. Difere os erros dos avisos, né? Com o aviso você pode compilar, rodar o circuito e colocar no FPGA. Mas ele está dando um aviso já que provavelmente está errado. E é justamente essa parte aqui, ó, que ele chama NET, XLXN1. NET seria a rede, XLXN1 quer dizer que é Xilinx Network. Conforme você vai efetuando as ligações aqui dos wires, dos condutores aqui entre os circuitos, ele vai renomeando automaticamente com esse nome aqui, ó, XLXN. E vai colocando XLXN underline 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por isso que aqui você tem o 3, o 4 e o 5. Provavelmente esse daqui seria uma ligação do XLXN1 e esse seria o 2 daí. Não, 2 não, esse está sendo o 5. É que alguma ligação aqui que seria o 2, ela foi modificada. Foi excluída dali. Então vamos verificar essa ligação aqui, ó. Colocando o cursor em cima dela, ele dá um nome, ó, XLXN1. É justamente aquela ali, tá? A ligação XLXN2 ele deve ter excluído daqui. Aqui, ó, 5, a 3 e a 4 aqui. A hora que você clicar aqui em cima, aí você vai ver que essa ligação inteira aqui, ela foi selecionada. Então, para consertar ela, eu vou ter que apagar todas as ligações aqui e fazer a ligação certa novamente. Por que que ele faz isso? Porque, como explicado lá para a lógica reconfigurável, isso daqui não é um circuito de ligação que você faz aqui direto. Na prática, você faria o quê? Você poderia pegar aqui os circuitos de portas lógicas aqui, os circuitos integrados, né, CMOS ou TTL, e fazer a ligação com os jumpers nos pinos daí dos circuitos integrados, respectivos às entradas e saídas de cada porta lógica ali. Aqui, ó, no FPGA, na lógica reconfigurável, as ligações são circuitos também configuráveis, assim como a lógica também, o circuito lógico. Então você tem dois tipos de circuitos principais aqui na lógica reconfigurável, que seriam os circuitos de lógica, que são os que fazem o processamento, as operações lógicas, né? Nesse caso aqui seria o circuito da porta lógica E, o circuito da inversora e o circuito da porta lógica O exclusivo. E aí o outro tipo de circuito principal que a gente pode classificar, né, em dois circuitos principais ali, seriam os circuitos de interligação ou interconexão, que são os circuitos que fazem essas ligações aqui, ó. Aí esses, quem são responsáveis são os circuitos configuráveis de interconexão do FPGA ou de ligação do FPGA, né? Ou de roteamento dele também, como é chamado. Então isso daqui, ó, ele se tornou um circuito configurável, cujas chaves, cujo chaveamento tem que fazer essa ligação aqui, ó, do circuito que está implementando essa porta lógica aqui, desse circuito que está implementando essa porta lógica aqui, desse circuito aqui que está implementando essa porta lógica. Então, a hora que eu interliguei esses 4 terminais aqui juntos, eu estou fazendo um circuito de interconexão só.
Então, a hora que eu seleciono ele, ele está identificado como XLXN1. Então, eu vou ter que apagar ele inteiro. Daí, para ele efetuar a interconexão novamente. Aqui, agora eu volto ao modo correto. Ele está aqui e aqui. Provavelmente ele criou nomes diferentes aqui, ó, automaticamente. Como eu parei em XLXN5, aqui ele colocou XLXN6 e XLXN7. Agora são dois circuitos também de interligação entre entradas e saídas, só que são dois circuitos independentes, né? Aqui ele vem de uma saída de um circuito e vai para a entrada de um circuito. Aqui ele vem da saída de outro circuito e vai para a entrada desse mesmo circuito aqui, da outra ligação. Então as duas ligações são independentes, que vão dar nas entradas do mesmo circuito aqui, ó, desse circuito aqui que foi configurado. Eu venho aqui, salvo novamente e passo o check esquemático, o design rule check. Ali, ó, não deu warning, não deu erro, no console aqui ele falou, ó, executou o DRC e não foi detectado erro nem warning. Tá aqui, ok, o seu circuito. Pronto, circuito feito aqui. Se você quiser, você pode voltar, retornar aqui nessa aba do design, né? Se ela não estiver aberta, você vem aqui no View, Panels, escolhe lá a opção do design, para abrir a aba se ela não estiver aberta, né? Você retornou para lá e verifica que esse teu circuito ele foi aberto aqui, né? Ou seja, o circuito que está selecionado aqui, ele está aberto aqui, ó, nessa aba. Se você fechar ele, quando você fechar o projeto, ou ele fechar por alguma outra razão aí, só clicar duas vezes em cima dele e abriu lá, né? Abriu na vista padrão, você dá o zoom lá e verifica o teu circuito ou a parte dele que você quer mexer, né? Então, no nosso caso, ele está aqui de volta aí. Circuitinho bonitinho lá de exemplo, né? Aí retornamos no design, voltamos ali em cima dele. Aí a gente pode observar que ele tem três quadradinhos aqui do lado dele, né? Em forma de triângulo. Um quadradinho em cima, dois embaixo, né? Aí aqui do lado o ícone representando o tipo do arquivo, SCH, que é em diagrama esquemático. Então tá o desenho ali do ícone representando esse tipo de arquivo aqui. Desenho de diagrama esquemático. E embaixo aqui, a gente pode ver que abriram estas opções aqui, ó, de design, summary reports, utilities, tal. E tem algumas opções aqui que são indicadas como ferramenta, essas que tem uma caixinha de ferramenta aqui, que a gente pode utilizar elas e vamos ver a finalidade delas depois, né? E essas daqui, ó, que tem umas flechas azuis, que são os processos que tem que rodar aqui para esse circuito aqui poder ser implementado no FPGA. Que são esses processos aqui, ó, sintetização, implementação do design e geração do arquivo de configuração, programação do FPGA. Então, para esse FPGA aqui, esse arquivo aqui vai ser convertido, quer dizer, numa série de bits. Esses bits são os arquivos, são os bits de configuração da memória do FPGA. É a memória de configuração do FPGA, que você pode configurar também o circuito de memória no FPGA, né? Então, esse daqui vai ser os bits, serão os bits que vão configurar esse circuito aqui no FPGA. Então, passo por esses três processos aqui. Se você clicar no último processo aqui, com o botão direito, e colocar Run ou Rerun All, então se você selecionar essa última opção aqui, ó, Generate Programming File, e clicar com o botão direito em cima dela, você pode colocar o Run ou Rerun All. Se você escolher o Run, ele tem que passar por essas duas etapas aqui, obrigatoriamente. A sintetização do circuito, a implementação do design, ele vai gerar o arquivo de configuração do FPGA. Só que uma dessas etapas aqui já pode ter rodado, você pode rodar elas individualmente. Só essa parte aqui, essa daqui e essa. Só que uma tem que passar sempre pela anterior da outra. Então, se você vai rodar a implementação do design, você tem que ter rodado a sintetização, né? Aí vocês, clicando aqui em Generate Programming File, você der um run, você vai rodar essas duas aqui obrigatoriamente.
Rerun All é somente se você quiser rodar as outras novamente. Se uma delas já tiver rodado ou as duas tiverem rodado, você dá um Rerun All, eles vão rodar novamente daí. Então a gente pode pegar aqui inicialmente colocar um run, que ele vai passar por essas fases aqui, ó. Sintetização e implementação do design. Sintetização, ele basicamente vai converter esse teu desenho aqui que vocês fizeram, diagrama esquemático, vai compilar ele para uma linguagem que o computador entenda, né? Que o computador não vai entender o desenho que vocês fizeram, a gente entende, mas o computador não. Então ele passa isso daí por uma compilação e vai transformar cada ente desses aqui em, digamos assim, um ente em linguagem de descrição de hardware. A linguagem para a qual ele vai transformar, você pode escolher Verilog ou VHDL, que é justamente a linguagem preferencial que foi dada lá no início do projeto. Depois a implementação do design é o que é específico para o FPGA, para esse modelo de FPGA que foi escolhido. Ou seja, ele vai fazer o translate, que é a tradução, o mapeamento, e o place and route, que é a locação e roteamento, para esse FPGA aqui Spartan 6 XC6 SLX 16, por qual vocês fizeram esse circuito. Então a tradução é traduzir por tipo de tecnologia que ele está utilizando lá de reconfiguração desse circuito. Então ele vai traduzir a linguagem de descrição de hardware, Verilog ou VHDL, para a tecnologia que ele está utilizando. Mapeamento é encontrar dentro do circuito do FPGA, no circuito integrado, aonde ele vai alocar principalmente circuitos lógicos aqui e as entradas e saídas deles. E Place and Route seria mais voltado à pinagem do FPGA, ou o que você vai conectar da pinagem ao circuito que está dentro do FPGA, configurado dentro do FPGA. Depois disso, ele gera um arquivo codificado .bit em binário seria a linguagem de máquina, seria mais uma série de bits ali que vai dar a configuração pro FPGA escolhido, o Spartan 6 ali. Depois de passado essas etapas aqui, a gente pode retornar ao diretório ali do projeto e verificar ali que ele criou mais arquivos ainda depois de todos esses processos aí. Ou seja, depois da sintetização, da implementação do design e da geração do arquivo de configuração do FPGA. Esse arquivo de configuração do FPGA, como ele é binário, é esse arquivo com a terminação .bit para esses FPGAs da Xilinx. Então é esse arquivo que tem que ser descarregado para a memória de configuração do FPGA Spartan 6. Outros arquivos aqui criados agora consistem também no arquivo do diagrama esquemático, que é esse daqui, ó, aula1.sch, e é claro, e do projeto aqui, da configuração do projeto, que é o arquivo com a extensão XISE, que tem esse símbolo aqui do ISE Design Suite, né? Esse arquivo aqui, como ele passou por todas as etapas aqui, esse Vzinho verde aqui é o de OK. Então ele gerou o arquivo de configuração do FPGA, aquele arquivo .bit, esse arquivo aqui, sem nenhuma restrição. Aqui, ó, ele gerou OK. Porém, se eu pegar esse arquivo aqui e descarregar para o FPGA, ou seja, o arquivo que contém o design desse circuito aqui, e descarregar para esse FPGA aqui, ele não vai fazer nada. Porque eu não defini as entradas e saídas desse meu circuito aqui, qual a finalidade delas. Ou seja, eu tenho duas entradas aqui que eu não defini da onde que vem esses bits. E tem uma saída que eu não defini para onde que vai esse bit de resultado aqui do circuito. Para verificar isso, existe uma outra ferramenta para as Xilinx aqui, para o ISE, que é a PlanaRed. Então eu clico aqui no menu Tools e verifico aqui, ó, PlanaRed.
Eu posso colocar IO Pin Planning, né? Pré-sínteses, IO Pin Planning pós-sínteses, que é o que? Depois dele passar desse processo aqui de implementação do design, ou antes de passar até, só a hora que eu fiz esse circuito aqui para o FPGA, né? Como a gente já passou pelo processo de síntese, eu posso vir aqui no Plan Ahead e colocar aqui, ó, IO Planning, Plan Ahead pós-sínteses. Clicar nele ali, né? Ele dá um aviso aqui para criar um certo arquivo UCF ao projeto antes de rodar esse processo. O CF quer dizer User Constrained File, ou arquivo de restrições do usuário, que seriam o quê? É um arquivo que você pode definir essas entradas e saídas do teu circuito aqui, da onde elas vêm para onde elas vão.